Bom dia, pessoal. Nivaldo Lopes. Vou fazer um vídeo aqui falando sobre o IDR, que é um dispositivo de proteção pessoal para as residências contra choque elétrico, que é esse carinha aqui vermelho. Ele tem um botão de liga e desliga, esse aqui embaixo, no lado direito, e esse Tzinho lá em cima que é de teste. Então a gente faz o teste de vez em quando, uma vez por mês, a cada 6 meses, para saber se ele está funcionando. Esse dispositivo ele serve para desligar o circuito automaticamente ao iniciar uma sessão de choque, ao iniciar um choque, né, sobre uma pessoa, uma descarga de corrente sobre a pessoa. Se essa corrente, se esse choque atingir o tempo de 1/3 de um segundo, 300 milissegundos, e 30 miliamperes, que é 1 ampere dividido por 1000 vezes 30. Então é uma corrente suficiente para disparar ele e desligar e a pessoa parar de tomar um choque. E esse choque não é letal a ponto de prejudicar a pessoa que levou o choque. Então ele é importante ter nas residências. As pessoas não têm, os eletricistas não instalam porque as pessoas não conhecem, não sabem. Então é bom a gente saber que existe essa proteção, o IDR, para que a gente coloque na nossa residência, para que a gente exija que as pessoas que vão alugar a casa tenham, porque tudo que vier para segurança, para nossa segurança, né, com a eletricidade, é bom, porque já que a gente utiliza a energia elétrica para tudo na vida, e a gente não tem um treinamento, não tem as condições de segurança que tem, por exemplo, uma empresa, é bom que a gente utilize o máximo de segurança que a gente puder ter, né? Então não tem nenhum treinamento, por isso decidi fazer esse vídeo aqui como um aviso, um alerta, para as pessoas saberem que existe o IDR. Então, além desses termomagnéticos aqui, que serve para proteger os fios, para não pegar fogo, para proteger, porque eles não protegem contra choque, apenas protegem contra sobrecarga, para não derreter os fios e você perder dinheiro. Mas esse aqui, o IDR protege, ele dispara, desliga, e já é uma proteção a mais contra o choque. E aí, nas empresas, nós temos a legislação que, através do Ministério do Trabalho e Emprego, ela exige que as empresas treinem e qualifiquem o pessoal para que eles trabalhem com o máximo de segurança. Já nas residências, nós não temos um treinamento, então esse vídeo é bom que você compartilhe com outras pessoas para que elas tenham conhecimento, né? Então, quem tem criança em casa, tudo, a gente sabe que alguém pode colocar o dedo, ou mesmo um fio de cabelo, se você encostar sem querer em uma tomada, nos dois polos ali, você vai tomar um choque. Então, esse IDR aqui é interruptor diferencial residual, IDR. Ele dispara automaticamente ao atingir uma corrente, a corrente a partir de 30 miliamperes, que é uma corrente muito pequena, um choque que não é muito letal, e já dispara. E num tempo muito rápido, que não dá tempo você ter aquele choque, a continuação daquele choque, porque a consistência, a continuação do choque é que faz, que causa os danos. Então, 300 milissegundos, que é 1/3 de um segundo dividido por 3. Então, é um tempo muito curto, ele já dispara. E aí é bom as pessoas terem o IDR por conta disso. Então, o eletricista, o cara que vai atuar em empresa, ele tem ali o treinamento da NR10, que é a norma brasileira regulamentadora número 10, que estabelece o mínimo de segurança e os procedimentos que tem que tomar, desde do projetista que vai criar esses equipamentos, a quem vai instalar e quem vai usar depois ali nas indústrias. Então, qual é a diferença dele numa residência? Tem esse outro aqui que são os termomagnéticos, que dispara se os fios começar a aquecer demais, se você ligar uma carga maior do que os fios suportam. Né? Sua residência, se for monofásica, você vai até 8 kW, 8.000 watts, né, que ela é suportada ali por 32 amperes, então você coloca 36 amperes. Então você coloca um disjuntor de 32 amperes para proteger os seus fios de 6 milímetros. Se você for monofásico, 2 fios, um neutro e um fase, que geralmente é isso. E aí, aqui é também monofásico, você vai ter os 2 fios, o neutro e o fase, passando pelo IDR, ele entra pelo IDR e sai pelo IDR. Vamos imaginar que é isso.
E aí o IDR ele detecta que teve uma fuga de corrente se alguém for tomar um choque. Já isso aqui ele não detecta, ele apenas dispara se aquecer muito e tiver uma corrente magnética ali nos fios devido por exemplo, se não, no meio do caminho do circuito não tiver nenhuma resistência, se os fios estiver em curto, né? Aqui vai desligar rapidamente essa aqui, porque vai ter uma grande corrente magnética ali, uma grande força magnética que vai fazer desligar os termomagnéticos. São esses disjuntores aqui que a gente tem normal na casa da gente. A diferença para o IDR é que esse aqui, você pode colocar a carga que for, que ele só vai disparar se atingir. Esse aqui, por exemplo, é de 40 amperes. Então, só se atingir esses 40 amperes. Para atingir 40 amperes, você vai ter que ligar muitas coisas ali. Primeiro vai derreter os fios e não vai desligar. Então, ele vai desligar apenas se houver fuga de corrente. O que é fuga de corrente? É a corrente que veio do transformador, mais próximo da sua residência, e deveria retornar pelo neutro ali, vamos imaginar isso, e ela não está retornando, tá tendo perca no meio do caminho. Essa perca seria o choque, seria a fuga de corrente para a terra, para algum lugar. E aí, se ela for atravessando o corpo humano, ela é o chamado choque. Então, a gente que já teve amigos que foram eletrocutados e que perderam a vida por causa disso, é bom a gente poder fazer algo, né, como um vídeo desse para dizer para as pessoas que existe esse dispositivozinho aqui que custa em média R$80, R$100, que você pode ligar junto com esses outros. Já tem os outros, um não vai atrapalhar o outro. Você ligando aqui direto na entrada, primeiro os fios passam por ele, depois sai dele e entra aqui nos termomagnéticos. Aí dos termomagnéticos, cada um vai para o circuito correspondente ao seu circuito ali interno, dentro da sua residência. Então, das luzes vai para as luzes, o do banheiro vai para o banheiro, se tiver. O das tomadas vai para as tomadas, mas todos antes passaram por esse IDR. Então, se houver algum choque desses termomagnéticos para dentro da residência ali, esse IDR é que vai detectar isso e vai desligar no tempo de 1/3 de um segundo, e evitando a pessoa tomar um choque. Porque o que faz a pessoa sofrer o choque é a consistência. É durar mais do que um minuto, um segundo, durar mais de que 30, do que 30 miliamperes e do que 300 milissegundos, né, que já começa a prejudicar. Então, um tempo maior do que um segundo, por exemplo, aí já começa a prejudicar, porque ali a pessoa fica presa naqueles fios, tomando choque e continua. O neutro ou fase vem lá do transformador da sua residência, passa pelo seu corpo e continua voltando, sem disparar nada, né? Sem desligar o circuito, sem abrir o circuito. Você continua tomando choque. Então esse carinha aqui vai fazer isso, vai desligar o circuito e você vai parar de tomar choque. Porque ele desliga o neutro e o fase junto, os dois passam por ele. Aquele choque que as pessoas tomam geralmente em geladeira, ali é porque o seu corpo está com potencial X e a geladeira gerou ali um potencial Y diferente ali, quando aí acontece o arco elétrico ali, em questão de milésimo de segundo, ali não tem consistência, aquele choque é um choque estático, é uma carga estática, estava parada ali e ela circulou apenas naquele milésimo de segundo ali, da geladeira para o seu corpo, do seu corpo para a geladeira, uma corrente devido à diferença, né, ao DDP, diferença de potencial, seu corpo estava com potencial X e a geladeira com potencial Y. Como gerou isso na geladeira? Foi devido à sua própria trepidação. Ela vai tremendo ali, tudo que... A energia elétrica ela é gerada devido a um movimento que é feito nas turbinas, nas geradoras, passando por um coletor. E o coletor pega esse tremer, né, que as bobinas faz lá, vai circulando o elétrico de um lugar para outro e formando, gerando as correntes elétricas. Então a geladeira também faz isso apenas com aquele tremidinho que ela faz do seu motor. Essa carga estática fica na sua carcaça ali na lataria da geladeira
E aí, quando você toca nela, ela passa para o seu corpo. Ali não é uma fuga de corrente da sua energia elétrica, que vem do poste, que vem do transformador, que chega até a sua geladeira, não. Se fosse, você continuaria tomando choque. Então, você toma aquele choque que você, às vezes, torce ali o cotovelo, mas rapidamente você já sente que parou, né, o choque. Ali, muitas vezes é choque de 5.000 volts, 4.000 volts, mas aí é um tempo tão pequeno que não lhe prejudica. Mas parou porque era uma carga estática e ela descarregou completamente, ela circulou de um lugar para outro. Houve o arco elétrico ali. Então, uma segurança que os caras criaram foi esse dispositivo aqui, o IDR, que realmente ele dispara, ele desliga, ele abre o circuito. O circuito está fechado, circulando a corrente, e ele abre e desliga tudo dentro da sua residência, se ele tiver na entrada ali no circuito padrão. Então, a partir de hoje, vamos lembrar que existe, quem não sabia ainda, que existe o IDR, que é um disjuntor, onde a função dele é livrar as pessoas de choque e que ele pode ser instalado num sistema junto com os outros aqui, ou só ele, mas aí sem esses outros não vão proteger também o seu patrimônio, o seu circuito, a sua instalação. Então é bom ter esses aqui para proteger a sua instalação. Esse para proteger pessoas, é um dispositivo de proteção de pessoas. Então os designers, as pessoas fabricantes de dispositivos para elétrica, eles se importam com a segurança. Veja, eles fizeram agora essas tomadas rebaixadas, que desde 2012 foi estabelecido que não poderia mais fabricar diferente dessas, e até 2016 poderia circular ainda das outras, mas não poderia mais fabricar. De lá para cá só pode ser vendida dessa rebaixada, pois só é energizado o cabo após ele ter sido introduzido completamente ali na tomada. Esse aqui é uma tomada que vem com 3 saídas, já para você não usar aquele que a gente chama de Benjamin, né? Que é aquele T que faz bifurcação da tomada ali. Aquele lá acaba aquecendo também e pode ser que, se aquecer um único fio, pode ser que dispare lá no termomagnético e desliga dentro da sua residência. Então o IDR tem ele pequeno assim, ó, ele é apenas bipolar, ele é apenas 2 vias, né? Mas tem ele com 4 vias, tem ele também para a indústria, tem ele com capacidades maiores para instalações de grande porte nas indústrias. Também ele protege nas indústrias, porque as pessoas estão trabalhando ali junto das máquinas, né? Além das máquinas ter que estarem aterradas, e elas... Só que se você aterrar esse fio aqui, você não consegue ligar ele, você não consegue ligar o IDR. Então, se você ligar o neutro no terra, porque tem pessoas que, para fortalecer um e para estabilizar a sua energia elétrica, interliga, né, faz uma malha só ali do neutro com o terra, com o aterramento. Então, para instalar isso aqui não pode, o terra tem que ir paralelamente ali. Já nas indústrias, o neutro, as máquinas são aterradas, então, e as máquinas também são colocadas no neutro, então tem que fazer de uma forma que dê para instalar o IDR, e então ele tem que ficar separado. Ele é uma proteção ali paralela e o terra é outro tipo de proteção, pois o fiozinho terra que vai lá na geladeira é para que, quando for somando aquela carga que eu falei, aquela carga eletrostática, aquele potencial diferente ali que pode entrar em contato com o seu corpo e fazer o circuito ali do choque, esse fio terra serve para isso, para ele não ir somando. Quando você vai gerando, quando a geladeira vai gerando aquela carga, a carga já vai automaticamente dirigindo-se à terra, e aí ele não gera aquele potencial e você nunca vai tomar um choque, porque não junta aquele potencial ali na parede da geladeira. Então o aterramento é bom ter também nas suas residências para isso, né? Você vê que as tomadas já vem com 3 pinozinhos, mas é bom que ela seja um aterramento que não tenha muita resistência, que seja bem aterrado, que as hastes realmente seja de boa circulação, que a corrente de fuga que for para o aterramento,
ela tenha facilidade, porque a energia não gosta de resistência. Por isso que ela acende a luz, porque ela aquece ali e transforma aquilo em luz. É uma resistência. Ela, ela tem que ter de 10 ohm, que é a resistência para baixo. Então, se for um prego enficado na parede, não é aterramento, porque ela tem uma resistência ali de 40 ohm, de muita resistência. Então, a energia não gosta de andar por onde não tem resistência, ela quer os caminhos mais fáceis. Por isso que se tiver o aterramento e tiver o seu corpo, ao invés da corrente circular pelo seu corpo, que é mais difícil, você tem uma resistência ômica de 4.000 ohm, de muitos, dependendo do seu corpo, ela vai preferir o fio condutor ali de cobre, que é um bom condutor, é o terceiro melhor condutor elétrico, né? Perdendo apenas para a prata e para o ouro. O ouro é o melhor condutor elétrico. Então, a corrente vai preferir circular por onde ela tem mais facilidade, e aí ela vai pelo fio terra, né? Se tiver na sua tomada e tiver fuga de corrente, ela vai pelo terra e não pelo seu corpo. Talvez vá só um percentual pelo seu corpo, mas a maioria foge pelo aterramento e vai embora para a terra, que é o receptor universital de potenciais. Então esse vídeo foi mais para falar do IDR mesmo, que a gente chama muito de DR. Aqui as características dele, ele tem aqui a numeração, não deu para ver, ficou focado. Esse é de 40 amperes, então ele aguenta até 220, 230 volts, né, que é o nominal. Então ele protege um fio de 10 milímetros, porque ele é de 40 amperes, e o fio de 10 milímetros vai até 50 amperes. Então, antes de atingir os 50 amperes para derreter o fio de 10 milímetros, esse carinha que não é de 50, é de 40, ele já dispara. Então, ele também protege os fios, né? Se os fios for de 50, se os fios for de 50 amperes, se o fio for de 10 milímetros. Então, ele é de proteção de pessoas, mas ele protege também o circuito, ele protege os fios, né? Os condutores, que cada um tem a sua característica. Cada bitola, cada seção de fio, né, que é ali a sua espessura cilíndrica, ele conduz um determinado tipo de corrente até aquecer. Ele suporta. Por exemplo, de 2,5 milímetros vai até 21 amperes. Então você coloca um disjuntor desse aqui do termomagnético para proteger de 16 amperes. Então o disjuntor tem que ser menor do que o fio suporta, para ele desligar antes do fio aquecer. Mas vamos falar um pouquinho mais do IDR, para que fique lembrado que o mais importante desse vídeo foi o IDR. É um dispositivo que existe nas casas de material de construção, nas casas elétricas, que você pode pedir para instalar e blindar o seu circuito, né, na sua residência. Isso é de proteção para pessoas. A gente sabe que existem outras proteções, né, que é o DPS, que é de proteção contra surtos. Você coloca na entrada contra raios na sua residência para não queimar os seus equipamentos. Você coloca aqui o IDR, que é de proteção para pessoas, proteger a gente contra choque. E os termomagnéticos, a maior função dele é proteger o circuito em si, ali, o material, ali, os fios, os outros dispositivos da sua rede elétrica. Então procure pelo IDR, procure o preço, e ele é facinho de instalar, porque apenas desliga os fios dali que está vindo direto para o termomagnético. Primeiro eles passam pelo IDR e dali vai um rabichozinho já para interligar aqui na entrada dos termomagnéticos. E daqui vai para dentro da sua residência. Aqui é o IDR. Vamos abrir aqui a caixa. Ela vem aqui com a numeração aqui fora. 40 amperes, 2 polos, 30 miliamperes e 60.000 amperes. Esses 30 miliamperes é o limiar de disparo, né? Ele chegando a 30 miliamperes de fuga, ele já dispara. Então, 30 miliamperes é uma corrente que, se for dar um choque, ela não é tão prejudicial e ela já dispara, então já desliga o circuito. E aí tem também o tempo, né? Outro fator que é o tempo, que é 300 milissegundos. Então, um segundo dividido por 1000 vezes 300.
Então é 1/3 de 1 segundo para disparar, é o tempo que ele dispara ao alguém levar um choque, né, e acontecer a fuga de corrente ali. Então veja aí, ele tem 2 vias, então os 2 fios no circuito monofásico, ele tanto neutro quanto fase, ele passa pelo disjuntor, pelo DR. No disjuntor termomagnético, que é aquele outro lá, apenas a fase passa pelo disjuntor, então ele pode ser só de uma via, e o neutro passa direto, passa paralelo ali do lado. Olha aqui o DR. IDR, interruptor, disjuntor, residual. Residual porque é a fuga de corrente que faz ele disparar. Então, se tem uma fuga de corrente saindo ali do circuito normal, vai disparar ele. E o que seria uma fuga de corrente? Se ao invés da corrente que vem por um condutor até sua residência, para voltar, né, fechando o circuito por outro condutor, se você toca ali no fio, pega um choque, essa corrente vai fugir pelo seu corpo. Então isso é uma fuga de corrente. Se essa fuga de corrente atingir os 30 mA, ele já dispara. E num tempo de 1/3 de 1 segundo. Por isso que diz que é um equipamento de proteção pessoal, né? Aqui é o botão desliga, desliga. E esse botãozinho aqui é o botão do teste. Periodicamente, a gente vai lá e aperta esse botãozinho vermelho aqui de baixo. Esse botãozinho porque ele vai fazer o teste, né? Para saber se o equipamento está funcionando. Pois se o dispositivo ele tiver velho, tudo a gente testa. Então, se ele não estiver funcionando, não vai adiantar, ele não vai disparar, né? E ele não pode funcionar tanto pelo tempo de vida útil, mas eu creio que ele pode durar aí mais de 5 anos funcionando, mas ele pode também passar, não funcionar mais se ele levar chuva, se ele tiver alguma corrosão, algo, né? A oxidação, né? A ferrugem, né, que as pessoas falam, ele vai, talvez ele não vá funcionar. Ou outros problemas que podem ocorrer com o dispositivo. Qual é a diferença do disjuntor IDR para o termomagnético? O termomagnético, que é aquele disjuntor normal que a gente tem nas residências ali, é para proteger o patrimônio, proteger os seus fios, né? Os condutores, proteger ali, proteger o circuito para que não superaqueça e você não perca a sua instalação, porque tem uma quantidade, tem um limite de carga, né? Cada fio tem um limite de carga suportado ali. E uma residência, ela é uma residência, né, nesse circuito aí monofásico, uma residência pequena, comum, ela pode chegar até 8.000 watts, 8 kW. O que passar disso, aí já as concessionárias já automaticamente já recomenda colocar trifásico, colocar uma instalação que esteja preparado para uma carga maior, né? Uma residência que tem mais equipamentos. Então, cada fio daquele lá ele tem uma quantidade de corrente que ele suporta. Se a gente, por exemplo, está preparado para uma residência, tem uns fios ali de 6 milímetros, que está preparado para uma carga de até 8.000 watts, né, 8 kW, e você liga uma carga maior, vai superaquecer, né? Por isso que fala termomagnético, e vai gerar ali uma corrente eletromagnética que vai disparar, e aí vai proteger a sua instalação. Não vai pegar fogo, né, os condutores. Já esse aqui, que é o IDR, ele dispara pela fuga de corrente e não pela sobrecarga. Esse aqui você pode ligar uma carga maior do que o que sua residência suporta e que está preparado, que esse aqui não vai disparar. Ele é apenas para proteger contra fuga de corrente, contra choque, né? Vamos dizer assim. E é por isso que um não substitui o outro. Eles utilizam assim, um sistema, um para proteger os fios ali, proteger a sua instalação, não vai deixar pegar fogo, porque ele
a capacidade de corrente que o fio suporta, ela tem que ser maior do que a capacidade do disjuntor. Então, por exemplo, um disjuntor de 20 amperes vai proteger o fio de 2,5, que é de até 21 amperes que ele suporta. Então, antes de aquecer os fios, o disjuntor já desligou ali. Ele desliga pela forma termomagnética. Já esse aqui não, defende apenas do choque. Então, por isso que foi construído, idealizado para a proteção das pessoas. Então, esse é o IDR, disjuntor diferencial residual. Ele residual porque é a fuga de corrente, né? Um mínimo de corrente que foge ali e já dispara ele. Não, aquela fuga de corrente que na verdade, a corrente se deslocando. Se ela estiver se deslocando pelo nosso corpo, é o que a gente chama o choque. Esse carinha aqui não deixa essa corrente circular. Ele dispara e fecha o circuito. Então, ele é ligado em série, né, na entrada da nossa residência. Ele pode ser antes ou depois do disjuntor termomagnético, mas é bom que seja na caixa de entrada para proteger o circuito todo, a casa toda. Ele pode ter também ele para colocar em apenas um circuito específico. Se assim você quiser, você pode utilizar um para cada circuito, mas pode, como esse aqui é de 40 amperes, você pode colocar numa residência. Uma residência comum de monofásico, ela vai até 8.000 kW, 8.000 watts, né? 8 kW, 8.000 watts, 8.000 kW, né? Que a gente chama de 8.000 watts, e portanto ela sendo no circuito 220, você divide 220, quer dizer, você divide 8.000 kW por 220, vai dar 32 amperes. Vai dar 32 amperes. Então, o fio que é suportado na entrada é o fio de 6 milímetros, que ele vai até 36 amperes. Então, um disjuntor de 32 amperes vai proteger o fio de 36 amperes, que é o fio de 6 milímetros, pelo disjuntor termomagnético, e os seus fios não vai pegar fogo. Já com esse aqui, é para que ninguém tome choque, né? Para que também não fuja, né, corrente sem você saber. Talvez você está pagando ali uma energia que está fazendo todo o percurso do circuito que vem lá do transformador, entra na sua casa e volta, né, ao percurso normal. Que o circuito fechado, tem uma lei que diz que com o circuito fechado, a corrente que entra na sua casa tem que ser igual a que sai. Se tiver alguma coisa ligada, pode ser todos os aparelhos ligados ou só um, a corrente que entra tem que ser igual a que sai. Esse carinha aqui, ele desliga justamente por isso, porque a corrente que entra é uma e a que sai é outra. Por quê? Porque houve uma fuga de corrente lá dentro, alguém levou um choque, por exemplo, e a corrente fugiu para outro ambiente. Aí ele vai, detecta isso e dispara, fechando o circuito, fazendo com que aquele choque não perdure por mais de 1 segundo. Então, a energia elétrica é como uma estrada ali, né? Tem a estrada, tem a via de vinda, tem a de ida, né? Senão é contramão. É parecido com isso. O circuito aqui, a gente pode imaginar, para entender melhor, imaginar que a corrente está entrando por um desses polos aqui, ó, por um desses terminais aqui do disjuntor por um lado e voltando por outro, como se fosse assim. Se a corrente que ele entrou é uma e a que sai é outra, ele dispara. E ele é bem sensível, ele precisa apenas de uma fuga de 30 mA. E o que faz essa corrente fugir para que ele dispare? A fuga de corrente, o choque, né? A energia que entrou, a corrente, que não está saindo igual. Está vindo como se estivesse vindo lá do transformador, entra na sua casa e faz todo o trabalho e volta para o transformador. Vamos imaginar assim para entender melhor. Se ele não ocorreu isso, se houve uma perca de corrente, né, uma fuga, ainda que seja uma fuga residual, ele dispara. As pessoas não usam muito isso por causa porque não tem informação, né? Talvez. E porque deve ser um equipamento a mais, as pessoas querem reduzir os gastos, né, na construção de uma residência, e aí não utiliza. E as pessoas que fazem casa para alugar também não colocam essa proteção, mas é interessante essa blindagem que faz com um aparelho desse, uma vez que ele vai proteger pessoas, né?
dos riscos dessa coisa invisível que a gente não vê, né, mas que tem um perigo ali, tem um risco, que é a energia elétrica, que todos nós precisamos usar nas nossas casas, e a gente não está percebendo ali, não está vendo por onde ela está passando ali. Então, o máximo que a gente puder ter de segurança na nossa residência é melhor. Nas empresas já tem a legislação que obriga, né? Então é um encargo das empresas, elas têm que trabalhar de acordo com o regulamento, né, do governo. Através do Ministério do Trabalho tem a NR10, que é um conjunto de normas que a gente tem que seguir, né? Um conjunto de normas que a gente tem que seguir. É a norma brasileira regulamentadora número 10, voltada para a construção de objetos elétricos, de instalação desses objetos e utilização depois desses objetos. Então, todas as pessoas que vão trabalhar com a eletricidade, eles têm que seguir esses padrões, seguir essas orientações. E aí essas orientações vão desde procedimentos, como é que tem que o profissional atuar, ele tem que estar qualificado, ele tem que estar autorizado, ele tem que ser treinado para poder trabalhar, né? No caso, o cara que vai instalar. E os engenheiros também que vão fabricar também os equipamentos elétricos, eles seguem essa norma, a NR10. E também os engenheiros, né, nas empresas, e as pessoas que vão utilizar as máquinas após elas estarem instaladas. Eles têm que seguir essas regras. A NR10 é uma norma de segurança voltada para a eletricidade, que foi modificada em 1994. Uma das coisas que foi modificada aqui antes existia baixa tensão, alta tensão e média tensão. Agora não existe mais a média tensão, ou ela é alta tensão ou baixa. A baixa vai até 1000 volts na corrente alternada e até 1500 volts na corrente contínua. De 1000 volts para cima já é considerado alta tensão. De 1000 volts para cima na corrente alternada e de 1500 volts para cima na corrente contínua. Essa corrente da nossa residência é a corrente alternada. Ela tem uma frequência ali de 60 Hz, então quando a gente vê uma lâmpada ali acesa, ela está acendendo e apagando 60 vezes por segundo. Então a lâmpada funciona numa frequência de 60 Hz. 60 frames, 60 vezes por segundo ela está acendendo e apagando. Então o IDR é um dispositivo simples, mas tem que ter o treinamento para a instalação. Qualquer pessoa pode instalar, mas é bom que já que a NR10 narra que as pessoas têm que seguir suas regras para realizar trabalhos na área elétrica, é bom que tenha um profissional qualificado para instalar, para a sua instalação, um eletricista. Porque um eletricista ele foi treinado, né, para a pessoa atuar na área elétrica. Se for numa empresa conceituada, ela segue a legislação, né, estabelecida pelo Ministério do Trabalho e Emprego. E aí, geralmente o profissional fez o treinamento de segurança, que é a NR10. E aí ele sabe, né, quais são os procedimentos que tem que fazer e instala de uma forma que fique mais seguro também para as pessoas que vão usar. Porque não adianta instalar e não ficar funcionando bem. A NR10 é um treinamento de 80 horas, que a cada 2 anos você faz uma renovação de mais 16 horas. Um curso feito sobre segurança na eletricidade. Aqui o IDR, vamos ver como ficou aqui, ó. Os fios, os dois, tanto o neutro quanto o fase, passa por ele, atravessa por ele. Então é como se os fios a corrente estivesse entrando por um dos fios, passando por ele, vai até dentro da residência e volta também por ele. Ali ele resiste se houve fuga de corrente, né? Então a corrente elétrica, a corrente que entra no circuito fechado é igual a que sai. Então se ele detectar que está diferente, ele desliga. É isso que faz ele desligar. Então os fios, após passar por ele, pelo IDR, né, ele vai para os outros disjuntores termomagnéticos aqui para poder ir cada um para seu circuito dentro da residência.